Eu volto a me apresentar, Luiz Ernesto Pujol, eu sou pediatra, sou membro da diretoria da Sociedade de Pediatria e faço parte deste grupo que tem como intenção a melhoria do relacionamento entre a sociedade em geral, mas especificamente entre pais e filhos. Foi-me pedido hoje que colocasse aos nossos espectadores os desafios que existem quando a criança, no seu desenvolvimento, atinge os 2 até os 4 anos. Desafios no relacionamento, principalmente no relacionamento dessas crianças com seus cuidadores, tanto seus pais quanto as pessoas que eventualmente venham a ter esta função de cuidador. E é uma coisa interessante porque a partir de 2 anos, já terminado o primeiro ano de vida, a criança começa a ampliar seus horizontes. Primeiro, pela sua mobilidade. Então, ele senta bem, ele engatinha legal, ele começa a andar e daí em diante ele se torna um cidadão livre nos seus espaços e, consequentemente, ampliando seus horizontes. Quando eu falo ampliando os horizontes, não é só o horizonte motor, a sua locomoção, o seu espaço, ele vai mais adiante, ele atinge locais onde anteriormente para ele era difícil chegar se arrastando ou engatinhando. Mas também ele amplia os seus horizontes de conhecimento, de curiosidade e os seus horizontes também de relacionamento com as pessoas. Esta é uma fase em que nós temos uma grande preocupação, porque quando a criança começa a engatinhar, ela começa a adquirir movimentos próprios do seu deambular. Ele se expõe mais a riscos, principalmente a riscos de sofrer traumatismos. Imaginem só uma criança que engatinha e já começa a ficar de pé, e se aproxima de uma mesa, apoiado à mesa ele consegue elevar o seu corpo e não alcança pela sua altura o que as coisas estão depositadas sobre a mesa, os objetos, os utensílios. E se eventualmente houver uma toalha sobre esta mesa, a coisa mais fácil para a criança é ela puxar essa toalha. Ela usa essa toalha às vezes até como apoio para se ficar ereta, para se levantar. E, claro, o seu peso, ela vai puxar todos os objetos que estão sobre a mesa, sobre aquela toalha, e isso vai cair sobre as crianças. Então, são riscos desse tipo. É a criança que também tem uma extrema curiosidade por aqueles 2 buraquinhos que estão nas paredes e onde é a entrada e saída de energia elétrica. Então, é muito comum a criança com o dedinho ir lá e tentar verificar pela sua curiosidade o que significa aquele diabo daquele buraco ali, né? Então, todas essas coisas nós temos que começar a ter como entendimento de riscos para essas crianças e, claro, numa outra oportunidade, provavelmente alguma pessoa do nosso grupo trará todas as prevenções que nós temos que ter com relação a este deambular, a este movimento da criança e essa ampliação dos riscos a que ela se expõe pela própria aquisição dos seus movimentos. Esta também é uma fase em que a criança começa a exteriorizar um pouco os seus sentimentos. E esses sentimentos são, às vezes, muito estranhos às pessoas que não têm muita experiência com o convívio com as crianças, né? A criança é natural que ela manifeste algum dos seus sentimentos, se de carinho com afago, com um beijo, com um sorriso, mas as suas insatisfações de maneira agressiva. Então, são fases em que a criança começa a chutar as pessoas que chegam perto, algumas delas, a arranhar, a morder os seus coleguinhas, não com a intenção estrita de trauma, de judiar, de ter uma ação que fosse agressiva, mas como demonstrar, às vezes, o seu desagrado, o seu desentendimento das coisas. Nesta fase,
Eu acho que é muito importante os cuidadores, os pais, as pessoas, enfim, que têm a responsabilidade do convívio com essas crianças, entenderem que isso não é uma manifestação de raiva desmensurada ou eventualmente de uma doença que venha estar se manifestando, ou dizer que a criança é nervosa, que a criança é ruim, que a criança é má. A criança não faz isto com a intenção de agressividade, mas muito mais porque ela não sabe expressar as suas contrariedades. Este é o momento exato em que nós temos que ter uma conversa, independente da idade da criança, mas mostrar a ela que, pelo diálogo e por outros tipos de manifestações, a gente mostra os nossos desagrados, as nossas desavenças, as nossas incompreensões, mas não com a agressividade. Guarde o seu ursinho de pelúcia que está no chão. E quando é uma função, e quando a criança o fizer, você sempre agradece e elogia a sua atitude positiva. Diz à criança: olha, parabéns, você guardou o seu ursinho e você fez uma coisa extraordinária que me deixou muito feliz. Esta atitude positiva na informação e no cumprimento da informação clara, limpa, única para a criança, faz com que a criança cresça emocionalmente, cresça na sua autoestima e repita o gesto positivo, porque ela sabe que o gesto positivo vai lhe dar sempre um elogio, um agrado, e lhe melhora a autoestima. Então, acho que é muito importante a maneira como nós temos que efetuar estes limites, como temos que efetuar as suas tarefas, os seus deveres e até seus direitos. A criança faz algum movimento ou tem alguma atitude que desagrada a um dos pais, e um dos pais, chama a atenção e explica para a criança: não deve agir desta maneira porque isso corre riscos para você, isso é perigoso, não corra desta maneira, não saia na chuva porque você eventualmente pode se resfriar e vai ficar doente. E no mesmo instante, um circunstante, o outro pai ou mãe, ou um avô, principalmente os avós que são perigosos nas quebras de relacionamento pais e filhos, porque eles sempre vão ficar do lado dos netos, olham naquele momento e dizem: não, mas você não deve chamar a atenção desse nenê desta maneira, porque você, quando era criança, fazia muito pior. Isso tira totalmente, quebra totalmente a autoridade de quem deu a informação. Então há que haver uma coerência nas informações e evitar o confronto. Por mais errado que um pai esteja ao chamar a atenção de um filho, ele não pode ser contradito na presença da criança, porque isto com certeza vai quebrar toda a sua autoridade. Eu acho que essa contradição pode ser questionada num ambiente separado da criança, e o casal deve acertar as suas maneiras de educar sem que a criança perceba que existe esse confronto de autoridade. É natural que no início da escolarização, no início da criança ficar numa creche, ele acha estranho. Ele era o rei da casa, ele era o foco da atenção 24 horas. E aí os pais têm que trabalhar, deixam ele na escola e se afastam. E ele fica num ambiente onde, por menos que tenha, tem 5, 10 cidadãozinhos iguais a ele. E ele tem que disputar com essa gente. Ele queria em casa o lápis estava ao seu dispor. Ele queria um carrinho, o carrinho estava ao seu dispor. A menininha queria a sua boneca, a boneca estava ao seu dispor. Na escola, ele pode ter o lápis, o carrinho, a boneca, mas ele vai ter que aprender a dividir isso. E isso faz parte da sua educação, do seu convívio social. Mas para ele isso é horrível, porque ele queria o seu objeto de prazer, o seu brinquedo de alegria, e agora ele tem que aprender a dividir com um outro sujeito que às vezes é um camarada meio estranho, que agride, que empurra, que disputa, que não tem muito diálogo, mas ele na escola está recebendo
esta orientação de começar a dividir as coisas. E também não foi abandonado. É importante que quando ele seja deixado na escola, ele seja esclarecido pelos pais de que aquilo é um período. Enquanto os pais cumprem a sua obrigação social, a criança estará aprendendo como a vida funciona nessa escola, como a vida funciona em sociedade, como são as disputas, como são as alegrias, como são os desprazeres que fazem parte da vida, mas tem que a criança também ser informada pelos pais de que isto é um período, de que os pais retornam e virão buscá-lo. E estipulam os horários. E vejam, quando forem buscar o filho na escola, antes de perguntar como foi, como você se comportou, você gostou da escola, você fez amigos, você não fez amigos. Antes disso, dizer à criança, viu, eu disse para você que eu voltava, eu estou aqui. E isto vai se repetir amanhã, na quarta-feira, na quinta, na sexta. Isso vai se repetir todos os dias. Você não foi abandonado, você só ficou aqui um período e eu estou de volta. E agora nós estamos juntos de novo. Aí sim, vai perguntar se deu tudo certo, se teve encrenca, se machucou, do que brincou, o que aprendeu. Então, eu acho que a criança, nesta fase de 2 a 4 anos, precisa muito mesmo de muita intenção de que se mostre a ele o quanto ele é importante, mas ele não é o principal da nossa vida. E nós podemos ter todo o amor por um filho, mas a vida não nos permite uma dedicação exclusiva a ele. E isso não quer dizer que seja abandono ou que seja um menos querer da criança. Acho que isto fica como mensagem, que não há muita dificuldade, há que ter bom senso. E a maioria dos pais, felizmente, não precisam de livros, não precisam de uma pessoa como eu que vem aqui falar algumas coisas. O bom senso e o sentimento próprio que qualquer um de nós tem quando tem um filho, ele mostra o caminho certo, é só a gente ter um pouco de paciência e se aperceber do que a gente é capaz. E eu acho que todo pai, toda mãe são capazes de dar o melhor ao seu filho se eles começarem a entender a criança como uma responsabilidade de sua formação.